Pessoal, vamos para a aula daqui a um minutinho. Olá. Acho que eu vou fazer esse microfone. Não, não preciso. Ah, vocês vão gravar mesmo? Ixi, horizontalmente. Só aqui. Deve pegar aqui, assim. Tá bom. Mas qualquer coisa, se você esquecer, você também não tem problema. O importante é o áudio. Então vamos lá. Bom dia. Posso começar, Gi? Tá com eco? O microfone não tá com eco? Tá bom? Então, ok. Então vamos lá. Eu vou começar com uma oração, tá bom? Para a gente começar a nossa aula de hoje. Querido Pai, muito obrigada por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada porque o Senhor deixou a Tua palavra escrita para a gente poder conhecer mais o Senhor, conhecer a nós mesmos. E muito obrigada, Deus, pela jornada de cada um aqui, junto com o Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, então vamos lá. Nós estamos vendo um livro que se chama Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. E hoje nós estamos no capítulo 3, que fala de... Preciso pôr meus óculos, que eu não estou enxergando. Família sem limites, filhos selvagens. E nós vamos ver sobre a família de Jacó. Então, vamos lá. Davi, o que você sabe de quem foi Jacó? O que você lembra de Jacó? Você mesmo, Davi, noivo da Letícia. Lucas, é Davi. O que você lembra? A Letícia também pode falar. Ele foi irmão de alguém? De Esaú, isso. O que mais? O que você lembra, Karen, de Jacó? Jacó foi filho de Isaac. Isso eu estou repetindo por conta da gravação, tá bom? Que aí não dá para escutar quem está falando. E da Rebeca. E era o filho preferido da Rebeca. Pois é. Nath, que mais? Você lembra de mais alguma coisa? Obrigada, Karen. Que mais? Tem alguma coisa que vocês lembram de Jacó? Oi, fala um pouquinho alto que eu sou meio surda. Pai de José, boa, muito bom. Léo, mais alguma coisa? Mais nada, ok. Então, isso mesmo, Jacó foi irmão de Esaú. E ele, lembra, o nome de Jacó significa calcanhar, ele é o enganador, né? Então, Jacó enganou o pai dele, né? Pegando a primogenitura do irmão. Ele foi o favorito da sua mãe, sim. Então, ele roubou essa primogenitura. Então, ele também herdou esse comportamento da mentira. Lembra o que o Isaac falou da semana passada? Né? Então, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, a mentira continua ali, ó.
Então, a gente está vendo que existem alguns padrões de comportamento, né, do que um foi aprendendo com a família, né, do que você conviveu, do que eles conviveram, e foi trazendo isso. Tá? Então, nós temos aqui uma mentira. Né? Ele foi alvo de um ódio mortal do seu irmão, Esaú. Então, Esaú prometeu que ele ia matar Jacó. Né? Então, o que a gente vai ver na história de Jacó? Nós vamos ver a graciosidade de Deus, né, e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tá? Então, vocês vão ver. Se Deus foi tão gracioso com Jacó, imagina nós que não fizemos tudo o que ele fez. Ainda bem, né? Mas assim, para mostrar quanto Deus é grato, né? Grato não, gracioso, tá? Então, nós vamos ver que em Gênesis 32, o que acontece? Teve essa discussão, né? Jacó foi morar lá com Labão, que a mãe falou, olha, foge que seu irmão quer te matar. Então, ele foi lá, morou com Labão, aí ele era apaixonado pela Raquel, mas aí o sogro já o enganou, fazendo ele casar com a Lia. Aí ele casou com a Lia, ficou mais 7 anos, trabalhou para ter a Raquel, tá? Nisso, ele conseguiu fazer lá a seleção natural, ganhou um gado, pegou os gados mais, né, os animais mais fortes. Aí, nisso, né, ele teve que sair de lá. Por quê? Os filhos de Labão começaram a ter raiva dele, porque ele estava com o melhor rebanho. Tá? Nisso, ele teve que voltar. Deus falou para ele voltar para a sua terra. Só que nessa que ele ia voltar para a sua terra, ele ia se encontrar com quem? Com Esaú. Então, o que o Jacó faz? Ele sabia que ele ia se encontrar com Esaú. Então, bateu muito medo, né, nele. O que ele fez? Primeiro falou assim, ok, vou me encontrar com Esaú, o que eu vou fazer? Vou mandar primeiro um monte de presente para ele. Mandou um monte de presente. E aí ele fez assim, vou fazer uma ordem de sequência para antes de me encontrar com Esaú. Então, olha o que ele fez. Primeiro ele mandou as escravas de seus filhos na primeira linha de frente. Depois deu um espaço, mandou quem? Lia e seus filhos na segunda linha. Depois deu um espaço, mandou quem? Raquel e seus filhos. E deu um espaço, e ele ficou o quê? Sozinho por último. Olha que homem, olha que grande líder. Ele foi o quê? E aí ele ficou lá para trás. Por quê? Porque ele estava com medo. Tá? Ele falou assim, quem sabe tudo isso que eu estou mandando para Esaú, ele vai ver minha riqueza, ele vai ver meus filhos, vai ver minhas esposas, vai ver minhas escravas. Vai que isso tudo comove o meu irmão e ele não me mata. Tá? Então, esse, né, foi o que ele fez. Mas nessa noite, ele teve uma luta pessoal com Deus. Tá? Então, gente, o que eu gostaria muito que vocês lembrassem, e eu também aprendi muito, a nossa luta é individual com Deus. A nossa transformação é individual. Independente da família, das circunstâncias, é apenas nós, né, eu e Deus. Tá? Então, olha o que aconteceu. Nesse momento, não sei se vocês lembram da história, né? Houve um confronto entre Deus e Jacó. Tá? E aí, essa luta durou a noite toda. Tá? E na luta, Deus se mostrou todo-poderoso. O enganador foi vencido. Tá? E Deus ele usa esse tempo, ele usa o tempo necessário para nos moldar. Tá? Então, a nossa luta é contra nós mesmos. Tá? Porque Jacó, ele queria o perdão de Deus sem encarar seu egoísmo. Ele só queria a bênção de Deus. Tá? Então, ele ficou lá até receber a bênção. Né? Aí, Deus fez ele ficar manco, né? Para ele perceber que não. Né? Ele teve que ser quebrantado mesmo. Tá? Então, Deus desejava abençoar Jacó somente depois do quebrantamento, quando Jacó experimentaria o perdão e esperança para enfrentar seu irmão. A única forma de Jacó render-se a Deus foi deixá-lo manco, e essa foi a marca da graça de Deus na vida de Jacó. Esse foi o toque divino na vida de Jacó para que ele fosse dependente de Deus para enfrentar as dores da vida. Tá? Então, assim, isso foi um momento, gente, uma experiência tremenda na vida de Jacó. Tá? Mas a história não para por aí. Então, nós temos isso,
né? Aquele lugar se chama Peniel, porque Jacó se viu face a face com Deus, e ele mesmo diz, eu vi Deus face a face, no entanto, minha vida foi poupada. Porque vocês lembram, assim, a gente não pode estar na presença de Deus sendo pecador, né? Então, ele estava em pecado, né? E Deus o poupou nessa luta. Tá? Então, ele sai de lá abençoado, cheio de esperança. Encontra com Esaú, não morre, está tudo ok. Certo? E está tudo ok? Será que acaba aí? Né? Não acaba. Olha o que Jacó, né? A história de Jacó continua. O que acontece? Ele se viu também numa luta que teve. O que aconteceu? Né? A filha dele, chamada Diná, ela foi estuprada, tá? Por um cara chamado Siquém. Esse cara ficou apaixonado por ela. Apaixonado. E aí o pai do Siquém foi lá falar com Jacó. Olha, né, meu filho está apaixonado pela sua filha, vamos juntar as nossas propriedades, vamos juntar as nossas famílias, meus filhos podem casar com as suas filhas, seus filhos casem com as minhas filhas, vamos juntar? Tal. Jacó achou a ideia interessante, né, mas não falou nada. Quando Rúben e Simeão, que são os irmãos mais velhos, eles souberam disso, o que eles fizeram? Eles quiseram se vingar. Qual que foi a vingança deles? Foram lá, falaram com o pai de Siquém, falou, claro, sim, uma boa ideia, né? Vamos juntar os terrenos, vamos juntar as nossas famílias. Então, nós temos aí o quê? A mentira. E o que eles falaram? Olha, só que vocês sabem que nós somos um povo escolhido de Deus. Vocês precisam ser circuncidados, porque todo mundo, todos os homens aqui são. Aí, o que é a circuncisão? É cortar o prepúcio, né? Uma partezinha do prepúcio, do pênis, lá na pontinha, a pelinha que sobra do pênis, né? Só que, imagina, a criança recupera em 3 dias. O adulto vai demorar alguns dias para recuperar, porque dói. Naquele tempo não tinha anestesia. Então, o que esses 2 irmãos fizeram para vingar a irmã? Falaram isso, propuseram, todos eles aceitaram, né? A família de Siquém aceitou, todos os homens foram submetidos a essa circuncisão. Enquanto eles estavam se recuperando da cirurgia, o que eles fizeram? Rúben e Simeão, todos os homens, né, da tribo aqui de Jacó, dos filhos, foram lá e massacraram os homens. Mataram. Olha que covardia. Tá? Então, através da mentira, e eles usaram o quê? Que eles queriam o quê? Vingar a irmã. Tá? O que Jacó fez? Nada. Sabe o que Jacó fez, gente? Não é que nada. Ele ficou muito chateado. Mas sabe por quê? Porque era o nome dele. Falou, como que eu vou ficar diante das pessoas agora? E o que vão falar de mim? Então, Jacó foi extremamente passivo. Né? Jacó, ele não pôs limites nos seus filhos desde criança. Sabe? Por que os filhos tiveram desejo de matar e conseguiram elaborar todo esse plano e executar o plano? Porque, em momento algum, desde a infância até a adolescência, eles aprenderam sobre limites. Então, Jacó foi extremamente passivo. Tá? Que mais? E mais uma outra história que fala na Bíblia. Então, a Bíblia é bem interessante, gente. Quando a gente vai lendo, a gente não vê como Deus revela assim, pá, na nossa cara, né? Dá até uma novela. O que acontece? O Rúben, que é o filho mais velho, o primogênito, né? Ele teve relações sexuais com a concubina de Jacó. O que isso significa? Que ele está desrespeitando o pai. Que ele quer tomar o lugar do pai. Tá? E Rúben fez isso. Tá? Ele pegou a concubina, né, e teve relação. O que Jacó fez? A Bíblia fala apenas que ele ficou extremamente furioso. Ponto. Acabou. Não fez mais nada, gente. Tá? Então, aqui mostra também que ele não pôs o limite, não disciplinou. Tá? Depois do favoritismo, alguém falou, né, dele ser o pai de José. Aqui também tem uma outra coisa, né? Ele exerceu claramente o favoritismo,
né, em relação a José. Ele também foi o favorito, né? Ele foi o favorito da sua mãe. Então, é um comportamento que ele aprendeu. Ele foi o favorito da sua mãe, a sua mãe protegeu ele extremamente, ele foi mandado para Labão, foi protegido lá, né? E ele também teve o seu favorito, que foi José. Tá? E, sob pressão, né, o Jacó, de acordo com o comportamento que ele também já aprendeu, ele também sempre foi o quê? Muito passivo. Tá? Ok, então a Bíblia ela não esconde nossos pecados, nossos problemas, ela revela, né? E ela mostra a solução, como a Lewi falou hoje, tá? Para que a gente tenha esperança. Então, assim, embora Deus permita, assim, que a gente passe por problemas, por catástrofes, nas mãos de Deus, né? Tudo isso pode ser instrumento de cura, tá? Então, vamos falar de 2 problemas nessa aula: o favoritismo e a passividade, tá? Então, de fato, ocorre o quê? Existe o favoritismo, tá bom? Na nossa família existe favoritismo. Se você é filho único, provavelmente não vai ter isso, mas pode ser que teu pai tenha te comparado com algum primo, com alguma tia, né? Então, existe, de fato existe, tá? Em relação aos pais, isso eu percebo porque tenho 3 filhos. Então, não é porque a gente prefere um filho, né, do que o outro. Às vezes acontece o quê? Às vezes não. Cada um tem um gênio diferente, uma personalidade diferente. E a gente também. Então, para determinado filho, a gente tem mais afinidade, né? Então, para o outro, parece que a gente está favorecendo, né? Então, até assim, um exemplo bobo. Para a Giovana, quando ela era criança, a tortura dela, assim, para disciplinar, era só levantar a voz ou dar uma batidinha. Para ela, isso era, né? Né? E para a Karina, isso era muito fácil, para ela era ótimo, porque se a gente levantasse a voz ou desse uma batidinha, já estava resolvida, ela podia continuar fazendo as coisas. E para a Karina, a tortura dela era o quê? Eu deixar ela no banheiro lá, de castigo por 3, 5 minutos. E para a Gigi, não. Ficar de 3 a 5 minutos era ótimo, porque ela podia vagar, podia pensar, tal. Então, só da disciplina, né, assim, elas poderiam ter interpretado como, eu favoreço uma ou favoreço outra. Tá? Até é engraçado, porque uma vez a Cacá levou bronca, eu coloquei a Cacá no banheiro, do banquinho, né? E aí a Gigi ficou com tanta dó que ela ficou na frente do banheiro lá, esperando a Karina terminar o castigo. Né? Então, porque para a Gigi era tranquilo. Tá? Que mais? E o favorito, ele pode ter alguns privilégios ou mais afinidade com um dos pais. Tá? Então, isso acontece. Mas qual que é o problema? O problema é que vai gerar um conflito nos relacionamentos familiares. Tá? Então, isso não vai gerar intimidade, não vai gerar vínculo, né, entre os membros da família. E a vontade de Deus é o quê? Que a gente tenha vínculo na família, né? Que a família seja unida, que a gente tenha liberdade, tenha intimidade dentro da família. Tá? Então, lá em Gênesis 37, 2 e 3, fala claramente que Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Por quê? Ele era o filho da velhice, né? Jacó já estava bem velhinho. Era o filho da mulher que ele amou, assim, desde quando ele era jovem, esperou por ela, né? Então, ele era o primeiro filho da Raquel. Então, ele amava realmente o José, tá? O problema foi demonstrar isso muito forte, tá? Assim, e aí gerou o conflito entre os irmãos, né? Então, o que trouxe esse favoritismo? O ódio nos irmãos. Então, não teve vínculo entre os irmãos e José. José foi totalmente excluído, tá, da relação desses irmãos. Houve rivalidade entre os irmãos, houve um distanciamento emocional, né, o mesmo que aconteceu com Isaac e Rebeca, né, porque cada um tinha o seu filho favorito, né, então Esaú e Jacó não tiveram vínculos, né, tá, então por conta disso também. Seus irmãos, por conta de já não tem relacionamento, já não gosto do meu irmão. Então, foi muito fácil fazer um plano para querer matar o José. Tá? Ainda bem que Rúben, nesse momento, falou, não vamos matar, vamos apenas vendê-lo. Tá? E, além disso, foi muito claro para eles o quê? Mentiram para o seu pai, né, do que aconteceu com José.
E é interessante que isso do que os irmãos fizeram, gente, vocês acham que era só para atingir José? Na verdade, eles queriam atingir o pai. A gente culpa muito o outro, né? A minha vida é assim porque meus pais fizeram isso. Eu não sei isso porque meus pais não me ensinaram. Eu sou assim porque eu não recebi tal educação dos meus pais, tá? Então a gente sempre acaba culpando os outros, tá? E não mudou muito para os irmãos de Jacó também, tá? Então eles queriam atingir muito quem? O pai, tá? A gente, né? O que acontece? A gente também tem algumas comparações, né? Então, ainda mais na nossa cultura, às vezes os nossos pais, meus pais falaram isso depois que eu confrontei eles com muito amor, né? Por que me comparava tanto com a prima tal, né? Eu sou assim, eu não vou ser desse jeito, né? E eles falavam assim que era a única forma que eu achava que ia te estimular para ser uma pessoa melhor. E eu falei, mas não estimulou nada, porque me deixou com raiva, eu não quero nem ver essa prima, e ela nem sabe por que eu não quero ver e nem falar com ela, né? Então, assim, e foi uma coisa que eles aprenderam também, foram gerações e gerações de comparações, tá? Então, assim, eu coloquei isso para também a gente não repassar agora, né? Agora para os nossos filhos, né? Para os nossos maridos, para os nossos, né? Porque às vezes a gente acaba querendo comparar muito, tá? E aí gera conflito. Ok, voltando, José era excluído pelos seus irmãos. Então, o que a gente sente quando é excluído, né? Você espera ser amado e acolhido pelos seus irmãos, mas você é excluído. Sobra o quê? Dor na alma e a dor no corpo. É algo que vai realmente somatizar no seu corpo. Agar e Ismael também foram excluídos, tá? Então, assim, se for pensar, né, o tio, né, deles foram excluídos também. Jacó, ele também sofreu, porque ele não foi o favorito do pai dele, né? Ele era o favorito da mãe. Imagina na cultura patriarcal que a gente está vendo, né, ser totalmente excluído. Então, Jacó ele também sofreu isso, tá? Ele foi excluído do seu pai. E agora os seus 11 filhos sofrem com o mesmo problema. Então, o que acontece com quem é excluído? Ele tende a não falar com ninguém, ele acaba carregando esse fardo sozinho, né? Os outros que excluem ele são extremamente autoritários, então reforça mais esse comportamento, tá? Em outras famílias, o excluído ele é ensinado para não falar da sua dor, porque isso vai causar mais dor, culpa e negação nos responsáveis. Tá? Então, às vezes, realmente é difícil dele se expor. Né? Olha, não estou me sentindo bem, tal, porque, às vezes, os pais não estão preparados para escutar isso. E aí, a pessoa fala, opa, eu vou falar isso, mas meus pais vão se sentir mal, não vão entender, e vai piorar a situação. E ele acaba se fechando ainda mais. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, esse excluído ele vai ter uma inabilidade em falar sobre determinados assuntos, vai ter sentimento de culpa, ele vai ser educado para não tocar em determinados assuntos. Né? Alguns pais, eles realmente não estão preparados para escutar seus filhos, e os filhos também não estão preparados para escutar seus pais, porque é muito fácil a gente querer simplesmente falar para os nossos pais, olha, pai, você fez isso, por isso que eu sou assim, 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 mas não dá tempo do pai responder. A gente simplesmente descarrega ali, né? Dá descarga ali, fala, e não quer escutar o outro lado. Mas, gente, é super importante escutar os nossos pais, tá? Eles tiveram alguns motivos, não é que é justificativa, mas isso nos faz entender o lado deles também. E isso vai nos levar para a transformação, que vai ser o quê? O perdão. Tá? A gente não vai conseguir mudar a nossa história. Cada um tem uma história de vida aqui, né, com a família que veio, a situação, tudo. Isso não muda. Tá? Isso não vai mudar. Tá? O que Deus nos promete? Ele vai mudar a gente. Aí sim. A história que foi. Tá bom? É daqui para frente. Ok. Então, os filhos de Jacó também atacaram José, né? Aquilo que eu falei, né? Eles queriam atingir quem? O pai,
né? Porque eles não podiam mudar o seu pai, eles não podiam mudar Jacó. Mas, né, como falar? Eles podiam ser transformados o quê? Para amar o seu pai, apesar das circunstâncias, tá? Então, Jacó e seus filhos tiveram todas essas atitudes porque são pecadores, né? E o pecado nos leva a satisfazer os nossos próprios desejos. Então, Jacó estava satisfazendo o seu desejo pessoal de amar o primogênito de sua amada Raquel, sem pensar no que isso causaria nos seus filhos. Então, será que a gente também tem projetado nossos sonhos nos nossos filhos, né? Como que eu tenho escolhido o que é bom para os meus filhos? Tá? Então, ou como têm sido as minhas próprias escolhas? Tá? Então, deixei só isso para a gente ir deixando lá no subconsciente ao longo da semana, assim, para a gente ir pensando, tá? Bom, comportamento bom ou ruim, ele é passado, né, de geração em geração. Por quê? A gente acaba aprendendo isso e aí acaba reproduzindo sem perceber. Tá? A gente só vai perceber se a gente tiver consciência do que está acontecendo. Tá? Então, e Deus permite esse caos, né, para que os problemas sejam tratados e a família encontre cura emocional e relacional. Tá? Então, o plano de Deus para a família é uma cura para todos os membros, todos. Tá? Esse é o plano de Deus. Mas aí, quando a gente ora, tal, muitas vezes a gente ora, muda tal pessoa, né? Deus, não sei o quê. Mas não, Ele quer mudar a gente, começa na gente. Tá? Ele quer que a gente fale, sim, de tudo que está acontecendo, da raiva. Poxa, Ele fez isso, não sei o quê, Deus, como pode? É a melhor coisa, seja bem sinceros com Deus. Tá? Isso é a melhor coisa. Mas sabe que a transformação começa na gente. Tá? O comportamento bom de Jacó e Isaac foi qual? O que eles aprenderam com Abraão? Nem tudo foi ruim, né, gente? Eu estou colocando várias coisas ruins, porque a gente só aprende coisas boas, só fica escutando coisas boas, tal. Mas teve uma coisa, várias coisas, mas a principal, né, que Jacó herdou do seu pai Isaac e que Isaac herdou do seu pai Abraão? A fé. Então, Jacó tinha essa certeza, ele tinha muita fé. Tá? Tanto que nas orações dele, quando ele vai falar com Deus, Deus, o Senhor falou isso, o Senhor falou que vai me proteger, o Senhor falou que vai me dar descendentes. Ele tinha realmente essa confiança, tá? Mas no pacote vem coisas boas e coisas ruins, tá? Então, hoje a gente está mostrando algumas coisas ruins que passam despercebidas, tá? Que está na vida de Jacó e nas nossas vidas também. Qual que é a solução para o favoritismo, para a exclusão? Então, o que a pastora já falou, precisamos separar um tempo regularmente para falar com Deus sobre tudo que nos aflige, né? Nomear esses sentimentos, tá? Pedir a Deus que nos capacite para perdoar os nossos pais e os nossos irmãos, né? A gente não tem poder de mudar a nossa história, né? Mas Deus nos capacita para torná-la uma história cheia da sua graça, que traz satisfação e encorajamento para ajudar os outros. Por isso, né, na constante presença de Deus, nosso interior vai sendo transformado e as dores vão sendo curadas. Tá? A dor, gente, que é essa cura? Não é que ela vai desaparecer, é uma cicatriz. Você vai olhar para ela, você vai lembrar, só que ela não vai doer. Tá? Então, a cura, assim, não é a gente, perdoa, quer dizer que vou esquecer tudo? Não, não dá para esquecer. Não dá para pegar o computador, colocar um delete lá e a partir do zero formatou. Tá? Não dá. Nós não somos assim. Por isso que a gente precisa da ajuda e o tempo a sós com Deus. Tá? Então, pequenas coisas, gente. Né? Muitas vezes os pastores falam, lê a Bíblia. Mas se você lembrar de um versículo, da música, né, algumas frases, e aí vai lembrando disso, para que seja o fio, né, que nos guie, tá bom?
Eu confesso que, assim, quando eu era adolescente e eu escutava os pastores falando assim, o que a Lê Rui falou hoje, né? Você tem que ocupar sua mente, né? Com coisas boas, certa, verdadeira. Eu ficava o tempo todo assim, Deus, eu só quero pensar em coisa boa, só pensar por coisa boa. E eu não pensava em mais nada, eu ficava assim, só tentando decorar versículos, só tentando pensar em músicas, né, corinho, não sei o quê. E não é assim, né, gente? Depois que eu percebi que não é bem isso. A gente tem, claro, pensar sempre no que é certo, no que é bom, sendo isso um fio de prumo mesmo para nos nortear. Mas precisamos também estar cientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor, tá? Vamos lá. Então, Deus pode nos capacitar e instruir para vivermos como Ele deseja, mesmo em ambiente desfavorável. Nós não mudamos os outros. E em Cristo nós temos o poder de impedir que a nossa vida seja moldada pelas circunstâncias que nós não temos controle. Tá? Então, eu vou compartilhar uma coisa assim na minha vida, aí depois desliga essa parte e volta, tá bom? Para ficar só entre nós aqui, tá bom? Vamos voltar. E Deus é muito bom, gente. Ele transforma, né? E é passo de formiga, não é de uma hora para outra. Não é um momento que você fala assim, Deus, né? Eu perdoo, tal. Eu perdoo em obediência ao Senhor, né? Não é sentimento, tá? E não é um clique de mágica. É dia a dia falar, eu perdoei. Deus muda meu olhar em relação a Ele, porque eu perdoei pelo sangue de Jesus.
E Deus transforma, gente, tá? Então, assim, essa é a nossa fé, isso que nos move, sabe? Porque Deus age, tá? Tenho certeza disso. Ok, então vamos lá. Então, é importante, né, a gente, para confrontar, né, os nossos pais ou nossos irmãos, tá? Primeiro, tem que estar sob a direção do Espírito Santo. Ele que vai nos falar o momento certo, tá? Tem que ter o ambiente e o momento certo para confrontar, para falar com os nossos pais, os nossos irmãos. E quando for falar, né, falar na primeira pessoa. Não é o você fez isso, lembra tal dia? Não, tal dia eu senti isso, sou eu, tá? Então fale de você, tá? Ao falar com seus pais, pense em encorajá-los para lidar com a verdade, né? E você esteja preparado para ouvi-los, né? Amá-los e perdoá-los e entendê-los, tá? Quando a gente ouve, entende e perdoa, gente, é aqui o segredo. Aí o ciclo se quebra, sabe? Isso não vai perpetuar. Que a gente falou, mentira, passividade, manipulação. A gente está vendo isso na história, tá? A partir do momento que a gente entende, ora e perdoa e esclarece, quebra o ciclo, tá bom? Ok, então nós falamos sobre o favoritismo, tá? Agora, a gente vai só para um segundo tema, que é a ausência de limites na família de Jacó, a passividade, né? Então, assim, vocês viram que Jacó não pôs limites na vida dos seus filhos, tá? Então, a gente viu o que aconteceu. Mas por que é tão difícil disciplinar? Porque a disciplina, ela envolve ensinar, inculcar, praticar, repetir e repetir e repetir. Envolve cara feia, envolve resmungão, envolve, né, bater o pé, bater a porta na nossa cara, envolve tudo isso. Isso é disciplina, né? E a gente às vezes, que coisa, não quero mais. Então vai, se vira aí, vai, né? Mas a disciplina, por que ela é difícil? Porque realmente demanda tempo, tá? Mas a disciplina, ela vai o quê? Proteger a gente, tá? Deus nos dá, né, uns limites também para a gente. Né? Por que ele fala, não adultere, não mate, não minta? São os nossos limites, tá? Para nos proteger também. Ok, então aqui a gente já falou, né, o exemplo de vingar de Rubem e Simeão. Jacó não teve o limite, não disciplinou, né? A gente viu o que aconteceu ali, o segmento da história. A gente viu também da preocupação de Jacó, foi simplesmente com a sua imagem perante os outros, tá bom? Então, mas colocar limites é amar, tá? Falar não também é amar, é uma expressão de amor. Então, principalmente quando são crianças e adolescentes. Então, né, lembre, quando vocês tiverem filhos, tá? Disciplinem, dá trabalho, mas isso também é uma expressão de amor, tá bom? Os filhos precisam saber claramente o que os pais creem e pensam sobre o que eles podem ou não podem fazer. Tá? Não dá para pensar assim, eles vão ter bom senso, a igreja educa, a escola ensina. Não, tem que ser os pais precisam falar, tá? O que pode, o que não pode. Tá? Até falo assim, falava muito sério para as minhas filhas. Né? No namoro, os limites são aonde? A mãozinha do outro pode ir até onde? E eu falava todos os nomezinhos. Anatomia completa, onde pode e onde não pode. Né? Mesmo para o Kevin, né? Onde pode e onde não pode. Tá? Claro que hoje a gente já sabe que às vezes só um carinho a mais ali já, né? Ok, vamos lá. Então, Deus estabelece limites sem perder o seu senso de amor e firmeza conosco. Então, são os limites que vão nos proteger das suas consequências. Tá bom? A gente já falou, né, sobre o que Jacó fez em relação a Rubem, né? Rubem ter tido relação com a Bila. Então, o que aconteceu? Jacó faltou com firmeza, coragem, discernimento para lidar com essa situação. E muitas vezes essa falta de limites, ela está ligada à falta de assertividade, que é fruto do medo e é o fruto também que revela o orgulho, tá?
Então, quando os pais abrem mão da responsabilidade concedida por Deus, quem sofre? A família toda. Enfim, Jacó herdou este comportamento e não soube quebrar esse ciclo. Não mudamos nossos pais, podemos cuidar de nós mesmos, guardando o coração dos maus pensamentos e vivendo o pão diário que Deus nos oferece. Deus nos molda ao caráter de Jesus e nos dá segurança. Jesus tinha essa convicção de que ele era amado pelo Pai. Por conta dessa convicção, ele não desistiu do seu propósito aqui na terra. Tá? Então, ele tinha contato direto com Deus, ele confiava em Deus e Deus o ressuscitou. Tá? Então, Deus transforma cada um de nós para nos dar uma vida com significado. Tá? E olha que interessante, né? Deus transformou. Jacó, o nome dele se mudou para Israel. Por quê? Ele teve um outro encontro com Deus, né? Em Betel. E Deus, de enganador, ele mudou para Israel. Deus falou o quê? Agora você é Israel. Você não se chama mais Jacó. Israel significa o quê? Lutador ou príncipe. Ou aquele que luta como um príncipe. Tá? Então, esse Israel agora, ele está aprendendo a ser humilde, ao invés de ser orgulhoso. Ele está aprendendo a ser generoso, ao invés de ser ganancioso. E adorador, ao invés de ser autossuficiente. Tá bom? Então, o tempo ele não vai curar as nossas mágoas. Não adianta colocar ele debaixo do tapete. Tá? Falar, o tempo resolve. Não resolve, só vai prorrogar isso daí. Tá? A gente fica acostumada com essa mágoa. Tá? Então, presentes também não vai curar. Não adianta encher o outro de presente ou querer receber presente, exigir receber coisas. Isso não vai curar as nossas mágoas. Tá? A mágoa ela só vai ser tratada quando a gente admite qual mágoa que é. Do que veio, da onde veio essa mágoa? A gente admite, a gente se arrepende, a gente procura reparar o nosso erro, tá? Sem enfrentar o que nós somos e temos interiormente, o nosso caráter não é transformado. Apenas quando encaramos a nossa pecaminosidade e a admitimos, aí sim as mudanças vão ocorrer. Tá? Então, é um trabalho, é uma jornada. Por isso que eu coloquei essa figura, é solitária. Tá? Claro, nós temos a igreja, nós temos amigos, eles nos ajudam, mas é sozinho, é você e Deus. Tá? Então, podemos ser transformados, gente. Né? Famílias selvagens são transformadas em famílias amáveis pela graça de Deus. Quando nos sentimos vulneráveis, Deus se transforma, Ele se mostra muito forte, né, para conosco, e faz de nós novas pessoas, independente da família que você veio. Então, quando a gente permite que Deus trabalhe em nós, Ele faz essa mudança, tá? Ele não vai invadir assim, tá? A gente que permite que Deus transforme, né? E Ele vai nos ajudar para que a gente se relacione bem com os nossos irmãos, com os nossos pais. E, por fim, lembrando que favoritismo vai gerar frouxidão. Mas a graça de Deus põe limites amorosos que geram esperança para famílias imperfeitas. E Provérbios diz: quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha, e quem aceita a repreensão será honrado. Ok? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Ok, eu vou orar então para a gente encerrar. Querido Pai, Pai de amor, muito obrigada, porque a gente pode aprender com a vida de Jacó. A sua graça, Senhor, o seu amor, ela realmente preenche, ela realmente transforma. Ó Deus, quero entregar nas tuas mãos cada irmão, cada irmã aqui presente, ou no online também. Senhor, que cada um tenha um encontro com o Senhor, para ser transformado, para que a gente viva a vida que o Senhor quer que a gente realmente viva aqui na terra, Deus. Porque a gente está aqui de forma temporária, nosso valor é eterno. E muito obrigada, Jesus, porque o Senhor já está aí, nos esperando, e está aqui conosco também, para a gente ter forças para viver a cada dia.
Entrego essa semana nas tuas mãos, peço a tua bênção sobre a vida de cada irmão aqui. No nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigada, gente.